Todas as pessoas de sucesso possuem algo em comum. Uma delas é a sua autoconfiança, a sua capacidade de acreditar naquilo que elas podem fazer. J.K. Rowling, antes de se tornar bilionária com a sua saga de livros sobre Harry Potter, os seus manuscritos foram rejeitados por mais de 10 editoras, porque eles acreditavam que ninguém se interessaria pelo aquele tipo de conteúdo. Albert Einstein, considerado como a mente mais brilhante do século XX, foi rejeitado para ser professor em uma universidade, porque os cientistas e professores daquela época não conseguiam entender as suas teorias, ou seja, Einstein pensava anos-luz na frente daquelas pessoas. Recentemente eu obtive um dado que me deixou bastante feliz, que diz assim: mais de 80% das pessoas que são consideradas bem-sucedidas no país, todas elas vieram de famílias humildes. Isso significa que em algum momento da trajetória da vida dessas pessoas, elas estiveram em total fundo do poço. E elas só deram a volta por cima porque elas acreditavam naquilo que elas podiam fazer. No vídeo de hoje eu vou te falar 3 coisas que elevam a sua autoconfiança. A primeira delas é acreditar. Parece até clichê, mas não é. Henry Ford dizia: se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, de qualquer forma, você está certo. Porque se você acredita que você pode, logo você vai fazer coisas para acontecer. Do contrário, você não fará absolutamente nada. Segundo Napoleão Hill, o sucesso é o esforço consciente e eficaz naquilo que você acredita. Só que a maioria das pessoas possuem uma crença dentro de sua cabeça. É por isso que elas nunca obtêm sucesso na vida. É aí que entra um bom empreendedor. Um bom empreendedor, ele sabe que primeiro ele precisa acreditar, para depois ele ter. Porque se ele não acreditar, ninguém vai fazer isso por ele. De tanto acreditar, de tanto persistir, que os resultados aparecem. Mas como tudo que é grande começa pequeno, e Roma, ela não foi construída da noite para o dia, quando as dificuldades, os obstáculos aparecerem, você só permanece se você acreditar naquilo que você faz. Cara, se você pegar o histórico das pessoas de sucesso, você vai ver que a sua confiança está diretamente ligada à sua capacidade de acreditar. Veja só, Elon Musk fez uma fortuna de 180 milhões de dólares com a venda do PayPal. Cara, esse dinheiro na mão da maioria das pessoas, elas viveriam o resto de suas vidas sem se preocupar absolutamente com mais nada. Mas como eu sempre digo aqui nesse canal, que você chega até um certo ponto, você chega a um nível de mentalidade que dinheiro se torna apenas uma consequência. E o seu único objetivo principal é impulsionar a humanidade a ser a cada dia melhor. Musk investiu metade desse dinheiro em 2 empresas, na Tesla Motors e na SpaceX. Tempos depois, as 2 empresas foram à beira da falência. Os 3 primeiros lançamentos da SpaceX falharam. Então Elon Musk só tinha 2 opções. Ou ele investia o dinheiro que lhe sobrou para tentar salvar uma empresa e deixaria falir a outra, ou ele tentaria salvar as 2, correndo o risco de perder todo o seu dinheiro. Veja bem, através da capacidade de acreditar no potencial que ele tinha, hoje, a Tesla Motors se tornou a montadora de carros mais valiosa do planeta. A SpaceX, para você ter uma ideia, somente 4 instituições conseguiram colocar um foguete em órbita da Terra. Foram eles: Rússia, China, Estados Unidos e Elon Musk. Certa vez, quando perguntado por um repórter se em algum momento da sua trajetória ele pensou em desistir, Musk respondeu o seguinte: Did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. A segunda coisa que eleva a sua autoconfiança é você ser um bom profissional. Jovem, se você não for bom naquilo que você faz, você é carta fora do baralho. Você já percebeu que quando você domina bem aquilo que você faz, você fala com mais entusiasmo, você fala com mais segurança? Só que uma coisa começa a acontecer quando acontece o oposto. Quando você não sabe o que você faz, você acaba terceirizando as decisões da sua vida. É o que a maioria das pessoas faz.
Elas colocam as decisões das suas vidas na mão do governo, da economia, os resultados das suas escolhas começam a aparecer. E elas acabam, como sempre, se frustrando. Porque elas deixaram de ser protagonistas da sua própria vida para se tornar na vida das outras pessoas. Cara, não seja como a maioria das pessoas, que o seu ego as ensurdecem de uma forma tão absurda que elas não conseguem reconhecer que precisa de ajuda e precisa aprender com quem deu certo. Afinal, pensa comigo, se elas não precisassem de ninguém, elas já teriam feito sucesso. Só que a arrogância faz com que essas pessoas vivam numa bolha social voltada somente para si. Elas acham que já é grande demais e que não precisa aprender mais nada. Elas acham que já é grande o suficiente e muitas vezes a única maneira delas se sentir melhor é elas diminuírem outra pessoa. Só que as pessoas de sucesso fazem exatamente o contrário. Elas têm a humildade de reconhecer que não sabe tudo. Elas sabem que não são a única que sabe. Elas reconhecem que ainda são pequenas e que precisam aprender mais. Por isso, elas crescem. E, consequentemente, elas aumentam ainda mais a sua autoconfiança. Cara, em um mundo tão complexo, tão veloz e tão volúvel, é necessário se ter a humildade para descer do salto e aprender com quem já teve sucesso. Enfim, chegamos na terceira coisa que eleva a sua autoconfiança, que é você controlar o seu medo. Napoleon Hill, em um trecho do seu livro Mais Esperto que o Diabo, ele diz que os maiores medos das pessoas é o medo da morte e o medo de fracassar. Veja bem, a pessoa que possui uma autoconfiança enorme dentro de si, não significa que ela não possui medo. O medo está presente em todo ser humano. O medo ele nada mais é que um estado de alerta. O medo é bom desde que ele seja controlado. A partir do momento que você perde o controle sobre o seu medo, esse medo ele acaba se tornando em um pânico. E o que é o pânico? É a total incapacidade de ação. É como as pessoas vivem. Elas vivem com o medo incontrolável de sempre começar algo. Por medo das críticas, por medo de fracassar. Cara, você nunca vai ver isso em um bom empreendedor. Do medo não se foge, o medo se vence. E como você vence os seus medos? Colocando seus sonhos maiores que seus temores. Mas a boa notícia é que a autoconfiança ela pode ser desenvolvida através de pensamentos condicionados aos hábitos. Como diz T. Harv Eker no seu livro Segredos da Mente Milionária, pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Para encerrar, eu vou te dar um conselho. Dizem que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Mesmo assim, eu vou te dar um. Cara, a vida é muito curta para você não acreditar no seu potencial ou para você não ser um bom profissional. Muito menos para você não controlar o seu medo. Cara, na humildade, se você gostou desse conteúdo, se inscreva e deixe seu like. Se esse conteúdo fez com que uma pessoa aí atrás dessa tela pensasse de forma diferente sobre a sua vida, eu já me sinto extremamente satisfeito. Um grande abraço e até a próxima.